começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e alguém bloqueia minha criatividade, faz favor. Oi, eu sou a Bruna Escopel, do Crochê Land, e também, eu tô com a Fernanda. Alguém, por favor, bloqueia minha criatividade, porque falta hora no meu dia pra fazer todas as coisas que vem na minha cabeça. Exatamente, né? Meu Deus do céu. Eu tava conversando com o marido falou que a gente precisa de uma lombada, né? Pra dar uma lombada nas ideias aqui. Justo. Bem-vinda, Bru, novamente! Yeah! Muito obrigada por aceitar esse meu convite aí e voltar depois de mais de 20 episódios, na verdade. Parece que foi ontem que a gente se falou. Mulher, tu é super produtiva. Eu vejo o negócio saindo religiosamente na segunda-feira e eu penso, Deus, quando eu crescer eu quero ser Fernanda Frias. Amém. Que isso. Eu também, quando crescer, quero ser Bru Escopel, e agora? Eu acho que a Fernanda Frias é mais eficiente, vai por mim. Segue no caminho que você tá indo direitinho. Muito obrigada, Bru. Vamos lá, então. Antes da gente começar o episódio, vamos dar os recadinhos da paróquia aqui, rapidão. Número 1, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente lá no Spotify, SoundCloud, Instagram. A gente tem também lá no YouTube. Toda segunda-feira tá no YouTube também os episódios. Se você não sabe como ouvir o podcast em outro lugar, vai no YouTube. YouTube todo mundo conhece, né? YouTube é maravilhoso. Assina também lá no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa comentário em todos os lugares. Isso é muito importante pra gente, faz com que o podcast continue crescendo. E ainda não custa nada. Número 2, estampas exclusivas. E aí, Bru, vamos fazer nossa estampa? Vamos. Eu tenho várias ideias, depois a gente conversa. Agora já pode fazer 2, hein? Já participou de 2 episódios, já tem a opção de fazer mais uma. Na terceira já pode pedir música. Exatamente. O podcast tem estampas exclusivas de camiseta e a gente tem essas estampas em parceria com as artesãs convidadas, mas fica ligado que essas estampas em parceria, elas ficam no site por tempo limitado. Então vai lá, no Instagram eu coloquei já o calendário de quando entra, quando sai as estampas, pra você não se perder e não esquecer de comprar, tá bom? Tem modelo feminino, masculino, infantil, agora tem eco bag, tem caneca, e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast, que eu e Bru estávamos comentando aqui sobre dólar, euro, essa vida, e eu pago em dólar essa bagaça. Não é fácil. Não tá fácil. E número 3, o nosso Apoia-se. Sim, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode apoiar meu trabalho com dinheirinhos. Com 15 dinheirinhos, você já faz parte lá dos melhores amigos no Instagram e parte do grupo exclusivo lá do Telegram. O povo fala o dia inteiro, ó, maravilha, todo mundo dá dicas, todo mundo fica postando comida e eu fico morrendo de fome, é uma tristeza. Mas é muito legal ainda assim, mesmo com esse monte de foto de comida. E vira pé de mesa, eu queria dizer que eu sou pé de mesa também. Pé de mesa, adoro! Muito obrigada, aliás, a todas as pés de mesa. O link pra apoiar tá na descrição desse episódio ou na bio do Instagram. E muito obrigado pra quem apoia, que assim eu consigo fazer esses episódios aí toda segunda religiosamente, como a Bru falou, né? Eficientemente. Se não fosse esse dinheirinho, não ia estar rolando, não. Muito obrigada pra quem apoia. Então, bora pro episódio. Bloqueio criativo. E aí, bloqueio criativo? Você tem isso, Bru? De verdade, a gente falou brincando lá no começo e tal, mas não é bem assim. Às vezes a gente não sabe pra onde correr, né? Sim, eu tenho, assim, já sofri mais com isso antes de entrar na revista e começar a trabalhar como jornalista e entender que essa tal de criatividade não é uma coisa mística, mas ela é uma coisa que pode ser trabalhada. E o bloqueio criativo, na verdade, ele é bastante associado a momentos de falta de inspiração na criação de texto, né? Que é, inclusive, no inglês, ele é conhecido como writer's block, né? Que é aquele bloqueio de escritor mesmo. Mas, na verdade, ele pode servir pra qualquer bloqueio, né? Qualquer coisa que você precisa fazer, você fica lá olhando pra tela em branco, ou pro Word, né? Você não consegue escrever nada, ou pra, sei lá, o papel, ou para suas agulhas e seus fios, seus tecidos, né? Você também, às vezes, bloqueia, olha para aquilo lá e fala, e agora, né? Corro para onde? Olha pro Pinterest, tem muito mais ideia do que vida para fazer também, né? Excesso de estímulo também é um fator bloqueante. Também, com certeza. Pesquisadores na Universidade de Yale, eles concentraram seus esforços para entender o que realmente é o bloqueio criativo. E, na verdade, eles constataram que quem enfrentava esse momento de branco não conseguia encontrar motivação, na verdade. E a dificuldade de criar estava relacionada à dificuldade de formar imagens mentais.
Então, que era algo semelhante ao conceito de sonhar acordado. Eu achei isso tão legal, porque realmente, né, eu não sei se você tem isso, mas eu sonho muito acordada. Tipo, eu imagino muita coisa acordada. Imagino, né? Você fica vendo as coisas na sua cabeça. E talvez por isso que minha criatividade seja mais... Sei lá, eu tenha mais ideias, porque eu penso muito nas coisas. E eu acho que quem não se permite criar essas imagens na cabeça, talvez realmente tenha mais dificuldade. Sim, isso chama visualização, né? É uma ferramenta muito forte. Inclusive, acho que eu vi uma palestra com uma neurocientista que ela disse que esse tipo de coisa projeta as pessoas pro sucesso, porque a gente já se visualizou vivendo aquelas situações que a gente quer. É verdade. Então isso é uma ferramenta muito legal, muito poderosa, assim, pra quem tem problemas com criatividade. Só sentar e se imagina, tá? Se eu tivesse nessa situação, eu quero, por exemplo, montar um ateliê. Então, quando eu montar o ateliê, se visualiza respondendo as pessoas, se visualiza levando as embalagens pro correio. Isso vai ajudar o teu cérebro a querer se conformar aquilo que ele já viveu antes, entre aspas. Exato. Inclusive, eu li também, eu tava fazendo a pauta aqui pro episódio, eu li também sobre isso, que as pessoas que se imaginam criativas, elas conseguem ser mais criativas, né? Então, se eu falar que eu sou criativa, se eu me imaginar... Não é assim, não é nada místico do... se eu quiser, se eu acreditar, tudo vai dar certo. Não é bem isso que eu tô dizendo, porque eu não acredito nisso. Mas eu acredito nisso que a Bru falou, de você já meio que dá uma enganadinha no cérebro, né? Você fala, olha lá. Você ensina o cérebro como se sentir. Isso. E o cérebro tende a buscar a mesma situação que ele já viveu. Isso. Né? A gente tende a voltar para os mesmos padrões de conforto. Algumas pessoas em níveis extremos, tipo sentar na mesma mesa do restaurante, fazer as mesmas coisas. Então, quando você ensina o seu cérebro a viver aquilo, você tira um tempinho para fazer o cérebro vivenciar a experiência que você quer de fato viver, o cérebro vai tentar buscar maneiras de voltar para aquele caminho que ele já conhece, de alguma forma. Exatamente. E aí, eu peguei algumas causas do bloqueio. Antes da gente dar dicas de como sair do bloqueio, primeiro vamos entender um pouquinho das causas. E aí, eu li muito sobre que, na verdade, muitas vezes a falta de foco, ela é definida como bloqueio criativo. Achei isso interessantíssimo, porque realmente, às vezes, na verdade, você tá fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e acha que não tá sendo criativa porque você não conseguiu terminar nenhuma. Na verdade, só tá faltando foco, né, pra poder terminar. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Pois é, não é? Eu achei isso interessante, faz sentido, né? Eles falam aqui que num artigo da Harvard, ele publicou que ser multitarefa resulta em 40% de queda na produtividade e ainda aumenta o nível em 10% de estresse. Criar enquanto faz outras atividades ao mesmo tempo é praticamente impossível, né? Se por um lado a gente tem mais recursos quando a gente tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, por outro lado a gente acaba nem fazendo nenhuma delas direitinho. Exato. Complicado. Não, isso pra mim eu acho que é uma das maiores dificuldades do dia a dia. Não fazer 38 coisas ao mesmo tempo, não é? Eu nem tento não fazer. Porque eu já me conheço muito bem. Mas eu só aceito que é assim que eu sou. Mas aí é bom tentar reduzir. Em vez de 38, vamos fazer só 3, sabe? 10. Né? Vamos tentar reduzir aí as possibilidades. Então, às vezes, você botar o foco em alguma coisa pode ser que te ajude também, né? Bom, número 2. Ter um espaço de trabalho monótono. De acordo com o infográfico da TalentWorks International, 85% dos colaboradores entrevistados não estão satisfeitos com seu local de trabalho e é possível notar uma produtividade 31% maior em colaboradores felizes. Né? Realmente acho que isso faz sentido, né? Eu acho que é aquilo de tu ter um lugar bonito. É. A beleza inspira, né? A beleza, muito já se escreveu sobre a beleza, muito já se teorizou, mas a beleza, ela é inspiradora. De alguma forma, se você coloca, sei lá, plantas ou aquilo que te traga algum tipo de felicidade, você acaba notando uma diferença no seu trabalho. Eu acho que, e, às vezes, não só bonito, acho que bonito com certeza te dá gosto, né, de trabalhar ali, mas organizado também, às vezes, com as ferramentas certas, no sentido de, uma mesa boa, uma cadeira boa. A gente sabe que não é fácil e que não é possível, às vezes, isso acontecer, mas é bom tentar focar nessas coisas, tentar entender que, às vezes, você não consegue produzir bem e ser criativo, porque tá uma zona, né, aquele lugar que você trabalha, ou você não gosta daquele lugar. E tem gente que diz pra mim que só consegue trabalhar se tiver tudo misturado, tudo bagunçado. Gente, eu não consigo nem saber que eu tenho bunda pra sentar se tiver bagunçado. Eu não tenho condições, eu preciso... Tipo assim, eu li um texto uma vez do Luiz Fernando Veríssimo que dizia que o escritor arruma a mesa, o jornalista,
jornalista, o escritor arruma a mesa toda, os lápis direitinho, aponta tudo antes de escrever, como uma oferenda aos deuses da criatividade, assim. Mas é basicamente isso que eu faço, né, de certa forma. Eu tento organizar tudo, porque com espaço em branco é que nem caderno novo. Vem um caderno novo, a gente nem sabe o que a gente quer escrever nele, mas a gente quer. Por quê? Porque ele tá limpo. Exato, nossa. Organizado. Ótima metáfora do caderno, achei ótimo, é verdade. Você quer, ainda mais quando tá novo, né? Você quer usar, você fala, limpinho. Adoro. E faz sentido com o espaço. As possibilidades que aquilo traz. Então, uma mesa limpa, organizada, as tuas coisas na mão, porque cada vez que você tem que parar pra buscar uma agulha, parar pra buscar um alicate, porque você não sabe onde tá, às vezes você perde aquela linha de pensamento que você tava tendo pra criar uma peça, pra escrever um texto, pra qualquer coisa. As coisas têm que estar relativamente perto de você. Número 3. Baixa autoestima e negatividade. O medo de expor suas ideias pro próximo, assim evitando o julgamento alheio. Eu acho que esse é um dos grandes bloqueios das pessoas, né? Vergonha de botar pra fora aquilo que ela tá imaginando. Sim, se não o maior, né? Ainda mais, assim, de certa forma, mulheres, né? Sim. Mulher tem muito isso da síndrome do impostor. Super. Às vezes, nem sempre a sociedade é legal com a gente mesmo, né? Às vezes a gente quer tentar vencer esses obstáculos e as pessoas vão lá e... Vrau! Então, a gente precisa dar uma forçada nisso, assim. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que as ideias estão organizadas na cabeça da pior pra melhor. E a única maneira da gente chegar na ideia boa é tirando as outras da frente. Perfeito. Então escreve e não se julga. No caso da escrita, ou crochet e não se julga. Sim. Ficou torto, dane-se, deixa ele sair até o final. Não para esse processo. Quando ele terminar, você já vai ter tido outras ideias e você vai poder incorporar na segunda peça. Às vezes é na terceira que sai uma receita. Isso é uma coisa que eu sempre falo em aula mesmo. O pessoal gosta muito de... Falando do crochê, né? A galera gosta muito de... Ai, tá errado, vou desmanchar. Ai, tá errado, desmanchar. Eu já falei, gente, não desmancha. Só termina, sabe? A próxima vai sair melhor. E você vai... Às vezes vai ter uma dificuldade lá na frente que você nunca vai chegar nela. Porque você desmanchou logo no começo, né? E eu acho que isso também vai bloqueando, vai te minando também, minando a tua vontade, a tua autoestima. Você fala, ai, não consigo, tá vendo? Aquela coisa de não acabar, né, que a gente tava falando na falta de foco. Se você se permitir terminar uma peça, ainda que tortinha, ainda que não seja a sua obra-prima da vida, o fato de terminar vai liberar uma carga assim, muito positiva de serotonina pro seu cérebro. Exato. Terminar é muito bom, gente. Só queria, mesmo que ele não tivesse, não esteja perfeito, né? Terminar, você fala, olha, terminei. Nem que você precise fazer outro. E olhe pra sua peça e fale com você mesmo como você falaria com a sua melhor amiga. Ah, é. Não fala, ai, tá horrível, ai, eu sou burra, ai, que... Não fala assim com você. Se trate melhor. Isso acho que é dica pra vida, né? Pra tudo que a gente faz. Tem que escrever na testa. Ah, precisava tatuar na testa. Número 4. Exagero de ideias. Cara, essa aqui é pra mim, só queria dizer. Pessoas com muitas ideias acabam presas dentro da sua própria cabeça e acabam não trabalhando nenhuma. Posso me considerar culpada também. Eu também, gente. Eu tenho tanta ideia. E isso não quer dizer que seja bom, né? Porque, bom, assim, claro que é ótimo, acho ótimo a gente ser criativo. Melhor que não ter. Melhor que não ter. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você fica, não, vou pra essa. Não, pera, vou pra aquela. Não, vou fazer essa. E aí, você não faz nenhuma, né? É a tal da falta de foco também, né? Não, e a gente também se sente frustrada, às vezes, por não ter tempo. Sim. Ou não conseguir organizar o tempo de alguma maneira que a gente consiga colocar elas em prática. E aí a gente começa a se sentir cada vez mais sufocada de ideias que não viraram coisas. Sim, super. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu uso o Trello, então eu tenho uma lista no Trello que é projetos pra transformar em coisas. E eu vou jogando lá, e joguei lá e esqueço que ela existe. Isso. E aí quando me dá esse momento de bloqueio criativo, eu vou lá nessa lista e vejo o que eu me sinto mais no humor de botar pra fora. Tem que escolher algumas coisas às vezes, né? A gente tem aquele monte, fala, esquece algumas, fala, vou só nessa agora, esquece que existe. E superar quando outra pessoa fizer a ideia. Porque acontece. Também acontece. Muito. Eu já tinha aquela ideia há um tempão e alguém vem lá e fez. Tudo bem, né, gente? A gente vai ter outras. Eu confesso que dói. Dói, claro. Assim, nas primeiras vezes, principalmente. Sim. Mas a gente tem que aceita, supera e apoia a pessoa. Porque, Isso. assim, esteja outras ideias. Exatamente. Deixa a ideia pra lá. Exato. Vai lá, ajuda até, se for o caso. Olha, dá uma ajustada aqui que eu já tinha pensado nisso. Talvez assim vai funcionar. E parte pra próxima, né? Número 5. Falta de experiência. Pessoas que possuem várias ideias e querem criar, mas estão presas por sua falta de experiência na área. Isso também isso é bem frustrante. Isso
também te bloqueia muitas vezes, porque às vezes na sua cabeça você tem uma ideia maravilhosa, a hora que você vai botar lá no produto, não fica igual. E às vezes é só falta de experiência mesmo com a técnica, né? E aí é tudo tempo. Gente, eu acho que esse podcast fala sobre tempo, sobre paciência, né? Sobre se tratar melhor, porque toda semana a gente volta nesse assunto. Eu acho que é o universo pedindo pra que a gente fale aquilo que precisa ser falado. Exato. Inclusive pra nós mesmas. Não é? Às vezes é isso. Você precisa estudar um pouco mais, né? Talvez. Testar mais algumas vezes e uma hora vai dar certo. Eu acho que se jogar mesmo também. Sem julgamento, sabe? Às vezes a falta de experiência é só isso mesmo. É falta de investir tempo e passar tempo com aquela técnica sem se julgar. Você só vai ter experiência quando você fizer, né? E assim, na pior das hipóteses, você tem uma ideia que você acha que você não tem capacidade técnica de colocá-la pra fora, mas ela tá ali. É daquelas ideias que te empolgam e você quer. Encontra alguém que possa te dar uma mãozinha. Não sabe fazer, alguém vai saber. Procura. Bate um papo, assim, gente, principalmente assim, falando de mim, às vezes não é a realidade de todo mundo, mas eu adoro bater papo sobre crochê, então às vezes falo assim, eu tive uma ideia pra fazer uma peça, eu falo, e se você fizesse essa parte em ponto baixo, assim, aí eu faço um desenho e mando. Sim. É assim que a gente flui. Quem gosta de crochê, ou de outras técnicas, vai ter, eu imagino que vai ter um prazer em te ajudar nisso, assim, em conversar sobre isso. Com certeza. Bom, número 6, cansaço mental. Realmente, às vezes, a gente só tá cansado. Sempre. Né? Todo dia. Todo dia. Então, bloqueio também, às vezes, pode ser só cansaço. Não é porque você não é criativo ou qualquer coisa. Às vezes, a gente só tá cansado demais e aí é difícil pensar em alguma ideia nova, né? Aí eu achei essa aqui, eu nem ia colocar, eu ia parar, mas eu achei essa aqui tão ótima. Mas olha, um dos motivos pelos bloqueios pode ser tomar banhos rápidos. Parece que não tem nada a ver, mas acredite, é comprovado. De acordo com um estudo de 2014, feito por um psicólogo, 72% de um grupo de entrevistados de todo mundo disse ter algum tipo de insight novo enquanto toma banho. Eu acho maravilhoso. Né? E existe isso, assim, a ideia ela é fugitiva. Ela gosta de aparecer quando a gente não pode tomar nota, quando a gente não pode fazer nada, que é quando a gente tá deitado no escuro, pronto pra dormir, quando a gente tá, sei lá, no ônibus, dirigindo. Sim. Então, assim, a dica pra anotar a ideia do banho é aqueles lápis de criança, escreve e sai. Olha! Eu comecei a fazer isso e foi maravilhoso, porque várias ideias boas do banho eu anotava no box, com aquele lápis que risca e sai. Sim. E foi, sucesso na vida. Ótima ideia, né? Eu tenho sorte de ter uma memória muito boa. Realmente, se eu tiver a ideia, eu consigo guardar ela e pôr no papel depois, assim. Mas realmente o banho é um momento... Porque é aquele momento que você não tá pensando exatamente em nada, mas tá pensando em tudo, né? E a ciência diz que é o momento difuso do cérebro. A gente tem dois modos. O modo focado, que é quando a gente tá colocando em prática alguma coisa que a gente... E o modo difuso, né? Que é quando a gente tá deixando a criatividade, a mente leve, sem fazer nada, né? Quando você tá no modo focado é porque você tá trabalhando, você tá aprendendo, estudando, e esse modo é muito cansativo. O cérebro tem um tanto que ele aguenta. Sim. Então, e o banho é aquele momento... Relax. Né? Só que assim, gente, não vamos tomar banho de 1 hora todo dia, né? Também vamos pensar porque o planeta agradece. Mas tudo bem você dar uma esticadinha de vez em quando, né? Ficar ali um pouquinho pensando, deixando uma água quente cair no corpo, tá tudo eu certo. prolongo o momento do banho com os cremes pós-banho, sabe? Aquela coisa do escovar o cabelo e tal. Fecha a porta do banheiro e fala, me deixa, ninguém me chama, que eu tô no meu momento aí. Vai escovando o cabelo, devagarinho, sem banho, assim. Natureza agradece. Ok. Mas tudo bem também, de vez em quando, dar uma esticadinha, né? Só não ficar 1 hora debaixo da água. Acho que tá tudo certo. É que aqui acaba a água. Ah, é? Água quente tem um limite. É verdade. Esqueço. Aqui a gente não tem isso, né? Não. Saudade de chuveiro Na elétrico. verdade, aí acaba o banho pra você. Não é você que acaba o banho, Sim. né? O banho que acaba com você. Não, o banho acaba primeiro. Que triste. Tem que ter cronometrado na cabeça, assim, mais ou menos. Não dá pra fazer muitas estripulias no banho. Porque e aí fica ali, acaba a água quente, você tá com shampoo no cabelo. Você tá com shampoo no cabelo, super, né? Super clássico dos filmes aí. No inverno. Nossa, imagino. Não. Eu gosto aqui do meu chuveirinho, tá ótimo. Quando eu contei pras pessoas aqui que no Brasil tinha chuveiro elétrico, eles ficam, que genial, por que aqui não tem isso? Eu falo, não sei, também não tem tanque, também não tem um monte de coisa. Aqui no meu prédio é a gás, mas não acaba, né? Porque é aquele boilerzinho lá que é de todo mundo. Exato, e que ele fica... A água vai passando e esquentando, né? Não é aquele que tem acumula água. Aqui acumula. Então aí tudo bem, ele não é elétrico, né? A gás, mas ainda assim eu posso ficar aí até... Não devo, mas posso. Eventualmente pode, quando tivesse precisando de umas ideias. Exatamente.
Aí, lembrando que nada se cria nessa vida, tudo se transforma. Eu acho que isso é a melhor frase. A gente precisa tatuar isso na testa também. A gente precisava de uma testa bem grande, porque tem muita coisa que a gente precisa tatuar, né? Cada vez que olhar no espelho, lembrar. Exato. Essa é uma, que é nada se cria, tudo se transforma. A gente fica muito pensando, ai, porque eu não tenho uma ideia genial e tal. Gente, a roda já foi inventada. E ainda assim, ela foi transformada de alguma forma, né? Então, a gente pode pegar coisas que existem e ir transformando. Isso também é criatividade, Eu acho que essa é a criatividade toda. Eu também Tem um acho. livro que chama Roube como um Artista. Sim. Que é um livro fantástico, assim, super recomendo a leitura, que fala muito disso. Que você pega várias referências e quando elas passam a fazer parte de você, você consegue criar uma coisa nova a partir delas. Não significa assim. Sim. Olhei essa peça exatamente assim, vou trocar de cor. Aí, isso não é. Você tem uma única referência que vai resultar numa única peça. Aí é cópia, E né? aí, isso não é roubar como artista. Exato. É. Você precisa de muitas referências. Muitas coisas diferentes. Você olha um ponto num chale e pensa, caraca, eu vou fazer um amigurumi com essa textura. Isso, exatamente. Você vai pensando em transformar a coisa. Tem até uma frase aqui do Steve Jobs que eu achei ótima, que ele fala: criatividade é apenas conectar coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como elas criaram algo, elas se sentem culpados por não terem de fato criado nada, mas porque eles estavam aptos a conectar diferentes experiências e transformá-las em algo novo. E a razão pela qual elas conseguiam fazer isso é porque ou eles tiveram mais experiência ou porque pensavam mais a respeito de suas experiências do que outras pessoas. Então, assim, abrir a mente pra pensar de uma forma diferente pode ser uma das saídas pro bloqueio criativo, né? Quase sempre é a única Eu saída. também acho. Eu acho. Eu crio assim. Eu pego referência, e às vezes não é exatamente aquilo, né? Vem uma coisa do nada, mas aquilo te lembrou alguma coisa e assim você vai criando, Eu né? acho que a criatividade é um tal de se permitir. A gente tem muito, assim, muito do que a gente falou até agora, né, que os estudos comprovam, é que a gente se tolhe, a gente não se permite exercitar a criatividade em todas as suas formas. Às vezes bate uma vontade de pintar uma aquarela e você pensa, não, eu tenho encomenda pra entregar, eu tenho peça pra fazer. Mas é nessa que a gente acaba fazendo coisas. Algumas das minhas melhores peças vieram justamente de não tentar fazer peça. Mas sabe que eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa infância, né? A gente é muito castrado, assim, tipo, não tenham muitas ideias. Isso é coisa de criança. Você tá viajando, tá no mundo da lua, né? E eu acho que... E aí a gente, quanto mais a criança é castrada nesse sentido, acho que mais difícil vai ser pra ela como adulto, né? Até nas atividades, pensa assim, uma criança decide pintar uma árvore de rosa. Ah, não, a árvore é verde. Isso. Mas caramba, deixa a criança pintar. Exato, né? Não, tem que pintar dentro da linha, na cor certa. É. A gente ensina isso, né, pras crianças. Não, isso tá errado. Que tem que ser assim. A gente pode direcionar de várias maneiras, mas o tem que é uma coisa muito forte, né? E é essa coisa do, porque, sei lá, eu sou um super-herói, vou voar. Não, super-heróis não existem, pessoas não voam, né? A gente é muito chato. Às vezes, dependendo do grau de energia da criança, é bom lembrar que não sim, voa. ok. O voar, ok. Foi um exemplo ruim. Um exemplo perigoso. Mas sim, é isso de deixar eles criarem, assim, o próprio super-herói, se a gente parar pra pensar, é uma forma de tolher a criatividade das crianças. Então, com meu filho, eu tentava fazer assim, maravilha, esse é o Super-Homem, esse é o Batman, esses já existem, vamos criar um novo que nunca foi inventado antes. Sim. E aí, ele inventou o Chase My Gutor, que na época apareceu pra ele um nome incrível. E aí, ele desenhou o uniforme, e daí eu fui lá com feltro, bordado, fiz com a capinha, fiz as coisas todas. Legal. A criança é uma fonte infindável de criatividade. Eles vão te pedir umas coisas. Se você exercitar, não dizer não logo de cara, porque é uma coisa que vem de dentro das mães, a criança fala, posso? Não. Começa com posso, você já responde, né? A criança fala, não. Sim. Porque sempre é o dia inteiro pedindo coisas. Mas se a gente se permitir, se você tem sobrinho, criança perto, deixa eles falarem, e que cor você faria? Que bicho você faria se você pudesse inventar um bicho? Cara, vai sair tanto crochê daí. Tanta coisa, né? Eu queria fazer um dos bichinhos do projeto Segue o Fio que a gente fez, eu queria fazer um dos bichinhos pro filho de uma amiga, que era o gatinho da Sara. E aí eu falei pra ele, que cor você quer o gato? Aí ele fez amarelo. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado em amarelo. Tudo bem, tem gato amarelo até, mas eu
ia fazer, sei lá... Mas a gente é limitado, eles não. Exato. E aí saiu um gato tão bonito. No final, eu acabei fazendo ele laranja e amarelo, listrado. Mas assim, foi porque ele me pediu um gato amarelo. Porque senão eu nunca ia ter imaginado isso. Quer dizer, por mais óbvio, que nem é nada tão... nem é tão viajado. Podia ter me pedido, sei lá, vermelho. Mas só de te fazer sair do que seria o teu caminho criativo original, Exato. Isso já te traz muitas possibilidades até pras futuras peças. Porque a gente ensina o cérebro a dar uma... foge da curva. Exatamente. Não tem só cinza, preto e branco, sabe? Exato. Não, eu achei, assim, incrível. E no final das contas, com uma peça maravilhosa. Só porque ele me falou que queria um gato amarelo. Usa o filho da amiga, pega emprestado. Gente, eu tenho Fala, vem passar a tarde com a tia. Tenho afilhado, tenho filho de amiga. Eu adoro. Rouba tudo. Adoro as ideias das crianças. Aliás, tá aí a primeira dica, hein? Roube crianças. Não, pera, calma. Calma. Pega emprestado, as mães agradecem. Também. As mães vão adorar. E é bom pra gente exercitar mesmo a nossa criatividade. Tenta ir junto da viagem deles, né? Eu acho que isso também é uma boa dica. Mas vamos lá, eu separei algumas aqui. Dicas de como sair do bloqueio criativo. Aí a primeira é pesquise e busque referência. Eu acho que assim que começa, né? Tem tudo a ver com aquilo que você leu do Steve Jobs, né? Super. Juntar várias referências, quanto mais referências diferentes, sai do seu campo, assim. Se você, por exemplo, é desenhista, procura em outras áreas, procura em, sei lá, em histórias escritas, procura em literatura antiga, em qualquer lugar, procura em vitrines, procura combinações de cores em lugares inusitados. Sim. Quanto mais referências você tiver, melhor, assim. Um campo sempre encaixa com o outro, mesmo que eles pareçam que eles não têm nada a ver, sei lá, tecnologia e arte. E aí você encontra uma maneira de transformar uma coisa na outra. Eu acho que, assim, o Pinterest, às vezes a gente fala que é o vórtice lá, que a gente entra e não sai nunca mais. É perigoso, mas eu acho que ele tem seu lado bom, que é isso. É muita informação que você vai salvando e vai vendo. E eu acho que isso é importante, mesmo quando você não tá necessariamente criando. Então não é que, eu preciso pensar numa peça, ou preciso criar alguma coisa, então eu vou buscar. Não. Usa mesmo o seu tempo, às vezes, pra ir lá, ficar só olhando aleatoriamente mesmo, né? Esse tipo de pesquisa aleatória, entre aspas, assim, eu acho que é muito bom. Mas só de olhar já dá um bichinho na barriga de, ai, que vontade de fazer esse, vou salvar esse outro. Exato, não, né? Aí a gente salva todos, nunca faz nenhum, mas tudo bem, né? Isso é assunto pra outro episódio. Mas não precisa, ele te deu criatividade, ele serviu o seu propósito. Exato, inclusive eu tento não salvar muita coisa, você sabia? Eu tenho tentado fazer esse exercício de não ficar salvando as ideias, porque isso também me prende, às vezes, em querer fazer igual, sabe? Uhum. Então, eu olho e não salvo. Algumas coisas eu não salvo. Eu falo, cara, já vi, já tá aqui na minha mente de alguma forma, isso vai servir pra alguma coisa. Porque senão a gente fica com aquelas pastas gigantes de referência que a gente nunca vai olhar, pra começar. E quando vai olhar, às vezes a gente se prende a exatamente fazer igual, sabe? Eu não sei se vai dar certo, mas é algo que eu tenho tentado fazer. Nossa, eu sou o extremo oposto. Eu preciso salvar toda e qualquer referência que eu acho que vai virar ideia pra garantir que eu não vou fazer igual. Olha só. Porque senão eu faço igual sem querer. Olha, e aí... Também. Às vezes tem aquilo também, assim, eu tenho milhares de pins no Pinterest, porque eu tenho ele desde 2010, tipo, desde antes de fazer coisas. Sim. Profissionalmente. E aí, às vezes, as pessoas falam, você tem o Charlie? Tenho, porque 4 anos atrás eu vi uma receita desse jeito que a pessoa tá pedindo, então eu vou lá na minha pasta e tá lá. Então justo. eu gosto. Ou eu mando a pasta inteira, eu falo assim, divirta-se. Perca aí 3 dias aí olhando a pasta, né? Porque é isso, né? Já tem uma curadoria sua. Se a pessoa, às vezes as pessoas que te pedem ideias é porque elas gostam do teu gosto, assim, da maneira como tu... Sim. Então já vai com uma curadoria pras pessoas, adoro. Número 2, consuma materiais sobre diferentes assuntos e aprenda coisas novas. E aí é aquilo que você tava falando, né? E não necessariamente se você faz crochê, você vai olhar só crochê, isso a gente já falou aqui 500 vezes. E também aprender coisas novas, né? Tipo, por mais que você não vá usar aquilo de alguma forma, você vai criando novos neurônios no seu cérebro. Isso é muito importante pra você conseguir criar mais, né? E eu acho que o bloqueio criativo, às vezes, é quando o cérebro não... da tela azul, da 404, ele não encontra nada que ele possa usar pra preencher aquele buraco. Sim. Então, quando você consome muitas coisas diferentes, você tem de onde tirar alguma coisa e pensar, como é que eu vou fazer a perninha desse? Aí você já tem uma coleção de perninhas de vários bichos diferentes, de livro infantil, de todo lugar, pra preencher aquele vazio. Eu acho que essa coisa de consumir materiais sobre diferentes assuntos é ótimo, e pra mim tem sido muito legal o podcast até, né? Porque toda semana vem uma pessoa diferente, às vezes é uma técnica que eu não conheço, às vezes é um produto
que eu tenho pouco, né, sei lá, pouco interesse até em pesquisar. Então isso tá sendo muito legal até. O episódio da semana passada foi sobre papel e as meninas fazem umas coisas bem diferentes com papel. E aí eu fui atrás pra ver o que elas fazem, né, pra poder pesquisar um pouco pra fazer pauta. E aí eu fui começando a ter ideias, e aí você já, entendeu? E não tinha nada a ver. Entrou no Vortex. Entrei. Gente, eu entro nesses Vortex num nível, todo dia quase. Eu tenho problemas com papel também. O papel é pau a pau com linha pra mim. Assim, é que eu mostro mais crochê e falo de crochê porque de alguma forma acabou virando a minha atividade principal. Mas eu já dei curso de quilling, paper quilling na Educar. E já fiz encadernação. Olha Sou só. louca por encadernação. Foi a primeira coisa que eu fiz pra mim quando eu mudei pra Sorocaba, que eu tava triste numa cidade nova. Eu nunca quis sair de Caxias, eu sou muito louca pela minha cidade. Mas daí eu tava triste e eu pensei que ia saber, eu vou gastar dinheiro aprendendo uma coisa nova. E fui fazer encadernação. Sim. Assim, me dá de presente. Sabe aquela coisa? Tipo, vou me mimar. O que eu sempre quis fazer? Tricô. Me dei um curso. Perfeito. Aliás, quilling é um negócio bem diferentão, né, gente? Acho que pouca gente conhece, eu acho maravilhoso também. Mas dá uma pesquisada aí, bota aí, anota aí, quem tá ouvindo, procura quilling, que é diferente, acho que pode te dar umas ideias muito boas. É Quilling. Porque às vezes a gente procura com K, aí vem umas coisas feias. Procura não. Vem quill, vem de pena. Killing, Q-I. Com K é... Puxa, é verdade. Não tinha pensado nisso, é melhor... Gente, cuidado, hein? Cuidado quando for pesquisar. Q-I. Exato. Vá lá e pesquise assim, por favor. Mas faz muitos anos que eu fiz, porque minha irmã mandou uma foto de uma russa que fazia, ela falou, se vira, quero isso. Me virei e fiz, cortei papelzinho, peguei uma bique, uma agulha de cor e fiz a ferramenta, porque não tinha nada no Brasil ainda na época. Sim. E aí, claro, comecei a pesquisar pra comprar de fora as coisas, mas é assim, tá na base da curiosidade. Não, muito legal, isso eu adoro também, inventar a ferramenta, né? Inventar a ferramenta pra aquilo que a gente... Adoro. precisa naquele momento, né? Número 3, converse com alguém. Prazer, alguém. Pode mandar inbox. Prazer, alguém também, Adoro. gente, ó. Dar palpite no trabalho dos outros. Se tivesse uma profissão assim, era essa que eu queria. É todo um prazer na vida. Não é? Eu adoro ficar dando ideias, dando palpite nas coisas. Não precisa nem pedir, eu já dou, pode deixar. Por isso que eu gosto muito desses grupos relativamente fechados de Telegram, tipo do podcast, que tem o grupo do Telegram, o Clube Girafudo, que é um grupo, assim, super criativo. Eu adoro, às vezes, jogar uma ideia lá, ou alguém joga uma ideia lá, e eu vou lá dar palpite na ideia dos outros. É muito bom. Não, e é muito legal, por exemplo, lá no grupo do Telegram do podcast, a gente tem pessoas de artesanatos diferentes, né? Então isso também é bem rico. Eu vou lá, alguém às vezes posta, gente, tô precisando de uma ajuda aqui do crochê, mas aí alguém que era da costura tem uma ideia, porque ela faz de uma forma, outra coisa, mas que surgiu... Uma ferramenta que a gente nem sabe que existe, que podia servir pra crochê também. Exato. Não, aí a galera, aí passa o dia tirando foto, mostrando vídeo, eu adoro, assim, a gente às vezes tem várias ideias assim. E esse converse com alguém não necessariamente precisa ser alguém da área também, sabe? Eu acho que vale aquilo que a gente falou, conversar com uma criança, pode ser, por que não? Às vezes conversar com o marido, às vezes conversar com a amiga que nunca fez nenhum tipo de artesanato, mas só você colocar, tirar da sua cabeça, botar pra fora, explicar pra alguém, só isso já às vezes vai te fazer destravar. É que nem o Sherlock Holmes. Isso. Né? Ele só conseguia resolver as coisas falando com o Watson. Coitado do Watson, eram ouvidos. Porque, né, quem resolvia era o Sherlock, mas falando com o Watson. Exato, exatamente. Eu fazia muito isso em época de faculdade, com o trabalho dos projetos que eu tinha que fazer de arquitetura lá. E aí, muitas vezes, a gente tinha que apresentar o projeto na sala. E antes de eu apresentar, eu usava meu pai. Nossa, meu pai era meu... Pai, vem aqui. Watson. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Aí eu explicava, era muito engraçado que às vezes eu parava a frase no meio. Não, peraí, não, isso já não tá certo. Aí já anotava, sabe? Porque só de você falar, tentar explicar pra pessoa, você já consegue entender onde tá os erros, entre aspas, né? Onde você precisa melhorar, as ideias que você tem. Então a pessoa não precisa nem tá ouvindo muito bem, sabe? É meio que só realmente tá ali trocando. Só olhando e chacoalhando a cabeça, assim. Isso, exatamente. Não, se ela puder trocar é melhor, né? A gente é muito mais gostoso quando a gente troca. Sim. Mas só de botar pra fora já é um grande começo. Meu marido faz isso comigo. Ele fala de programação, mas é que eu não tenho como trocar muito. Eu faço assim, debugou. Ok. Mas você tá ali ouvindo, às vezes só isso já vai resolver. E assim que eu consigo entender alguma coisa, mesmo que não faça muito sentido, eu faço uma pergunta. Ele fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu falo, nem eu não sei o que eu falei. O que eu falei? Eu não sei nem o que eu perguntei, né? Mas não deixa ele ouvir isso. Não, a gente corta essa parte aqui. Número 4.
4. Desafie-se a fazer sobre restrições cuidadosamente projetadas. O que seria isso? De repente, restringir é o jeito de você ser criativo. Então, eu quero fazer uma peça de crochê, né? Porque é meu exemplo aqui. Eu só posso usar 2 cores. Isso vai te obrigar a ser criativo. Ou eu preciso fazer um gato na cor vermelha. Sabe? Restringir às vezes, porque a gente tá naquele mar de ideias, naquele mar de possibilidades, a gente não sabe o que escolher. Então, às vezes, restringir pode ser aleatoriamente, pode ter algum critério ou não, mas isso pode ajudar. Você já fez isso, Bru? Sim, eu vi, na verdade, isso numa live do Paulo Cuenca, marido da Dani Nossi, falando sobre isso, que eles chegaram num ponto em que eles têm tantos recursos e tantas possibilidades entre viagem, culinária, destinos, equipamento, que eles começaram a perceber que isso estava tolhendo a criação deles. Então eles restringiram. Então a gente tem que fazer nesses ângulos, gravar nesse tanto, com esse tempo. E aí eles conseguiram fluir muito melhor entre uma criação e outra. É muito legal isso, né? Porque a gente às vezes acha que restringir vai tirar a sua criatividade, né? Tipo, porra, como assim? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitas vezes aquilo talvez não seja o teu produto final, às vezes, sei lá, né? Mas vai te permitir criar muita coisa. Eu gosto muito dessa dica, porque eu sou essa pessoa que não sabe escolher, porque quero fazer tudo. E às vezes o tempo que você perde escolhendo as coisas, às vezes, e vai acabar naquele mesmo caminho. Só que você chega tão cansada que você não consegue mais criar, depois de tanto tempo escolhendo. Tanta escolha, né? Tipo, ai meu Deus, será esse, aquele? Não, bota alguns critérios ali, vai lá, escolhe algumas coisas e segue. Tipo, preciso fazer, sei lá, vou costurar, dessa vez eu vou usar só cores frias. Sei lá, vai ser uma... Bota realmente esses limites, né? Obstáculos. Ter obstáculos faz com que a gente seja criativo, né? Verdade. Número 5, mude seu ambiente de trabalho. Isso também é bem importante, né? E aí eu acho que não é só sair de casa, porque no momento a gente nem tá podendo muito, né? Eu vou trabalhar num café. Eu adorava fazer isso, quando era possível, quando existia esse conceito de, de sair de casa. Sair de casa. Eu adorava. E trabalhei, eu pegava minhas coisas, ia pra um café, eu ia pra um Sesc, ia pra algum lugar. Mas às vezes... Ai, Sesc. Sesc, eu tenho uma saudade do Sesc. Comida boa, barata, espaço, tudo. Uma saudade daquele lugar, mas tudo bem. Mas às vezes você sair só da sala e ir pro quarto, sair do quarto e ir pra varanda, sabe? Isso também já vai te trazer, às vezes, um ângulo diferente, né? É verdade. Eu sempre fui super favorável de a gente ter um canto pra fazer as coisas. E a ideia de mudar esse canto, assim, é que às vezes as pessoas não têm mesmo, né? Tipo, um pouco faz na mesa, um pouco vai no sofá. Isso acaba trazendo algum estresse. E o estresse vai se acumulando. Então, assim, isso de poder se locomover é incrível. De poder organizar um espaço pensado pra isso. E hoje eu vou trabalhar daqui. E aí você tem tudo ali, é maravilhoso. Eu acho que nem... Às vezes não dá pra você levar suas coisas, sei lá, quem faz costura, a gente sabe que é um pouco mais complicado, porque tem a máquina que não consegue levar, às vezes não é uma doméstica, é uma industrial que você não consegue, você tem maquinário e tal. Mas tem tanta coisa que dá pra fazer fora, ou só pra criar mesmo, esse momento de criatividade, onde você vai rabiscar coisas e ter ideias, Ou né? você pode trazer a mudança pro seu ambiente. Tá com uma planta bem linda, muda os móveis de lugar... E já é um outro lugar pra você. Às vezes, enquanto a gente tá arrumando o ateliê, já não aconteceu isso com você, fala, nossa, eu preciso dar uma arrumada. Aí você encontra um fio que você não sabia onde tava e de repente te vem uma ideia, você para de arrumar e vai fazer alguma coisa. Muito, o tempo todo. Ou você junta uma coisa com a outra meio sem querer, porque você só tava arrumando, e aí você fala, nossa, essa combinação ficou ótima. E aí também é um jeito de você pensar em alguma coisa que, inclusive, é a nossa sexta dica. Limpe sua casa ou tome um banho. A ideia do limpar a casa, essa coisa do limpar o ateliê, lembra um pouco, né? Eu sou super advogada da organização criativa. Eu sou das pessoas que... Eu entendo e respeito quem precisa de bagunça pra criar, mas eu sou o extremo oposto e não consigo me relacionar com essa ideia. Quando eu tô realmente difícil, uma das coisas que eu mais faço é parar e limpar tudo. Parar e falar assim, atrasada já estou. Mas pelo menos assim, vou... Às vezes... Mas vou estar atrasada e organizada. Não, e aí, assim, atrasada e bagunçada que não dá, né? Então eu paro e organizo tudo e nesse organizar tudo, a cabeça relaxa e a gente entra no modo difuso e dá um tempo pro cérebro relaxar pra gente poder voltar pro focado de novo. Que é, inclusive, essa ideia de limpar a casa mesmo. Às vezes você tem uma louça pra lavar lá, você tem um chão pra varrer. Todo dia. Às vezes ajuda muito. Né, isso tem, sempre. A casa te ajuda muito nisso, porque ela é cíclica, essa praga. Não acaba nunca. Né? Mas é bom mesmo. Não tem uma entrega de projeto. É um momento pra você também dar uma... Eu, às vezes, preciso falar, gente, não quero nem assistir série, nem nada. Eu preciso fazer alguma coisa mecânica, né? Trabalhos mecânicos, às vezes, te dão... Tem um...
um episódio acho que é do The Big Bang Theory, que o Sheldon, ele tá uma época lá numa crise da física lá, não sei das quantas, e aí ele resolve ir trabalhar de garçonete lá, de garçom, né, lá no Cheesecake Factory. E justamente porque ele precisava fazer alguma coisa mais mecânica pra que ele pudesse criar alguma coisa. E aí tem um dia que ele larga as coisas no meio, correndo, e vai lá e tem uma ideia. Porque é isso, né? Você cria uma outra rotina num trabalho mais manual, né? Você tá com o cérebro tão cansado, você cansa o corpo pra equilibrar. Isso, exatamente. Aí quando eles se encontram, você volta. Exatamente. E a ideia do tomar um banho também, né? Que também eu acho que vale muito a pena. Eu, às vezes, quando eu tô muito cansada, com a cabeça muito pesada, vou tomar um banho pra ver se sai junto com a água, né? Tudo. Reseta. É ótimo. Nossa, é verdade. Aí, número 7, saia para uma caminhada. Ficar sentado por longos períodos não é saudável, para começo de conversa, né? Um artigo do Huffington Post diz que sentar é equivalente a fumar para nossa geração. Um estudo de Stanford descobriu que caminhar aumenta sua produção criativa por média de 60%. Ouçam isso. Impressionante. Fumo muito. Eu também, né? Ficar sentado o dia inteiro, cara. Que coisa. Me senti julgada pela número 7. Mas olha, eu acho que assim, essa história do sair pra caminhar, hoje em dia, de novo, né, estamos nesse momento de pandemia aí, sair pra caminhar não necessariamente é possível pra algumas pessoas, mas às vezes, sei lá, desce, você mora num prédio, vai no condomínio. Vai levar o lixo. Vai levar o lixo pra baixo, vai dar uma volta no quarteirão com a máscara, com todos os cuidados. Eu não tô falando, né, pra você sair e caminhar na 25 de março. Irresponsavelmente. Exato, né, não faça isso. Mas eu acho que é muito importante. Eu tô sentindo muita falta. A mistura da 6 com a 7. Isso. Você leva o lixo e já caminha um pouquinho. Exato. Vai comprar a vassoura. Boa. Eu achei que esse estudo de Stanford, né, falando que aumenta 60%, eu falei, caraca, mas é a mesma coisa que a gente tava falando do ir lavar uma louça, tal, né, que você tá ali num processo mecânico, sem pensar muito no que você está fazendo, né, você parece que libera a tua cabeça pra outras coisas, né? É tipo meditação ativa, né? Aquilo que você faz mecanicamente libera a sua mente e aí você tá meditando de alguma forma. Isso. Só que sem a pressão eu preciso meditar. O cérebro vai fazer o trabalho dele sem você interferir. Agora, ó, número 8. Jogue videogame. Jogar pode desencadear liberação de endorfina, que é uma substância química natural do corpo que te fazem sentir bem. Uma pesquisa descobriu que videogames induzem a um estado de espírito positivo, despertam a criatividade e habilidades para resolver problemas. Eu vou precisar discordar dessa pra mim. É que a gente tem que se conhecer, mas eu passo ódio com videogame. Eu saio do negócio tão tensa. Sabe aquela pessoa que tá jogando e vai ficando dura e de repente tá com o pescoço pra cima, assim? Sei. Eu passo muito nervoso jogando videogame. Nenhum joguinho? Não tem nenhum joguinho? The Sims é o máximo. Mas tá. daí eu fico muito viciada e The Sims é um trabalho que leva tempo, né? Você Sim. constrói a casa, aí você quer cuidar da carreira deles e esquece da sua. Da sua, né? E aí quando eu vejo, eu larguei a minha vida lá. Entendeu? Então, pra mim não funciona muito porque eu passo nervoso. Mas o marido, por exemplo, pra ele funciona muito. Ele volta, assim, com outra pessoa. Meu marido também, ele todo final de semana tá jogando. Eu jogo um pouco também, eu gosto bastante mais desses joguinhos meio ocasionais mesmo, assim. Tipo, você vai lá, joga um pouquinho, não é uma coisa que fica passando fase. Eu também fico meio nervosa. Candy Crush. É isso, pra mim funciona super bem esse tipo de jogo. Que também é meio que você não pensa muito, né? Você só vai lá jogando e tal. Mas às vezes qualquer tipo de jogo, né? Qualquer tipo de atividade lúdica, não necessariamente o videogame, se não é tua praia, né? Qualquer coisa que você não passe nervoso. Exatamente, né? Número 9. Bom sono, boa alimentação e atividade física. Isso aí é dica pra vida, na verdade, né, gente? Mas ficou difícil agora. Mas assim... É complicado. É complicado. É importante. É importante. Mas é importante. Mas é importante. Mas eu acho que é isso. Às vezes você pode prestar atenção em você. Será que você tá dormindo bem? Será que você tá comendo direito? Porque isso pode ser que tá desencadeando várias coisas, né? A gente sabe que mesmo quando a gente tava sem pandemia, já era difícil fazer isso. Agora tá bem mais complicado. Mas tudo bem. É só questão de que isso também pode ajudar. A gente não tá falando que você precisa fazer todas essas 10 dicas. A gente não tá querendo colocar mais uma carga aí pra vocês. A gente só tá dizendo algo que pode ajudar. E que da noite pro dia. Exato. E não precisa ser da noite pro dia virar a Graciane Barbosa misturada com a Bela Gil. Exato. Né? Não. Não. Não Aliás, é o ponto. não dá, né,
né, gente? A gente sabe que não dá. Não, mas você pode começar devagarinho. Você vai se sentir bem por estar fazendo algo por você. Exato. Existem vários rituaizinhos que você pode fazer antes de dormir pro cérebro entender que aquela é a hora de desligar. Isso. Largar o celular. Então, eu sei, essa é a parte mais difícil. Eu falo pras pessoas, mas eu entendo. Pra mim também. Eu entendo que é difícil, que você quer dar aquela última checadinha nas coisas. Mas largar o celular 1 hora antes de dormir aumenta a qualidade do sono, porque não é nem sempre é o tempo de sono que você tem, mas a qualidade do sono que você tem. Exatamente. Ou às vezes é isso, se dá, tirar um cochilo, descansar se for possível. A gente sabe que nem sempre siesta. é possível, mas exato. Mas é impressionante como isso realmente faz diferença no seu dia. E a gente já falou disso em vários momentos, mas às vezes a gente fica tão focado, tão tentando terminar alguma coisa, que se você meia horinha vai fazer outra coisa e volta, de repente você termina, Verdade. né? Você precisa realmente desse tempinho, né? Eu às vezes preciso dar uma resetada. Se eu estiver muito estressada, eu tenho déficit de atenção, né? Então, manter a concentração pra mim já é um desafio. Manter a concentração com criança de 5 segundos. Mãe, olha esses... Tipo, a cada 2 minutinhos ele me chama. Chega uma hora que eu fico muito estressada. Então, eu literalmente tiro 15 minutos pra dormir. E eu volto como se o dia tivesse começado do zero. Pois é, muito bom. Impressionante. E 15 minutos, que no final das contas, que seja meia hora, que no final das contas você não ia fazer nada, você só ia estar passando nervoso mesmo, né? Sim, e cansaço. E é ótimo também, assim, tem vários estudos que falam super bem da siesta. Eu sei que a gente tem uma tradição no Brasil de, isso é coisa de preguiçoso. Super, Mas não é. Isso é coisa de quem gosta de viver a vida. Exato, né? Eu também acho. Eu acho que cochilo é um negócio maravilhoso. É que eu nem sempre... eu prefiro, às vezes... Tá precisando. Não, às vezes eu prefiro fazer outra coisa do que cochilar, sabe? Tipo, mas ainda assim existe esse momento de meia hora, de tal, de dali parar um pouco e tal. Porque eu tenho problemas de acordar depois de meia hora, né? Meu problema é que depois que eu comecei a dormir... Ixi, Maria. Tem muito sono acumulado, filha. Pode ser isso aí. E número 10, permita-se ficar no tédio. Ócio, o ócio criativo. Maravilhoso. Esse livro, inclusive, é fantástico. O Ócio Criativo, do Domênico de Masi. Super recomendo. A gente fica achando que, né, ficar sem fazer nada, que pessoa preguiçosa, que pessoa que não sei o quê, só que é tão importante. A gente nesse mundo, eu acho que de uns tempos pra cá, as coisas, pensando em internet, pensando em tudo online, já foi ficando mais difícil. E agora na quarentena, né, na pandemia, tá pior ainda, porque a gente tá sendo bombardeado com tanta coisa, com você precisa fazer cursos disso, cursos daquilo, ficar aprendendo e tá sempre online e tal. E às vezes você precisa desse momento de ócio. Não, você nota como essas pressões são geralmente externas. Dormir é coisa de preguiçoso, porque os outros vão pensar. Né? A questão de, ficar com tédio, entediado é coisa de preguiçoso. Aliás, muito disso também pra criança. A gente não permite as crianças ficarem no tédio. Então, eles nunca conseguem acessar os recursos que eles têm. A gente tem que estar sempre dando... tanta atividade, né? Um tablet, um negócio... Eles têm que aprender a conviver com o tédio. Porque senão eles vão se tornar adultos que, primeiro, não sabem acessar a criatividade. Sim. Segundo, não tem tempo de pensar na vida. Às vezes, eles vêm com umas perguntas super existenciais se eles têm esse tempinho. Vai olhar a parede, vai contar tijolo, meu filho. Sim, exato. A gente não se permite isso, não permite isso a eles, porque a gente tem que ser sempre produtivo de alguma forma. Você tem que estar fazendo algo sempre, né? E é o pior veneno. Eu também acho. Isso é uma coisa que eu sempre fui. Eu sou uma pessoa ligada no 220, faço 500 coisas. E eu tenho me permitido ter esses momentos, sabe? Tipo, hoje não. Hoje eu vou me permitir fazer ou algo mais braçal, já que eu preciso fazer, que é limpar a casa, por exemplo, que nunca acaba. Nunca. Mas é um momento ali de tédio, um momento de ócio. Ou às vezes realmente, eu vou sentar na varanda e olhar o horizonte por meia hora, sabe? Tipo, e tem me feito bem, e tem me feito, acho que, conseguir manter uma sanidade também, né? Nesses momentos. Isso eu acho é muito uma questão de maturidade também, né? A gente chega num ponto que a gente percebe que a gente não precisa se conformar com certas regras se essas regras não fazem sentido pra gente. Sim. A gente tem consciência de que cada pessoa é única, de que cada pessoa funciona de um jeito, mas ao mesmo tempo a gente vive tentando se conformar em situações que, se a gente parar pra pensar, terapia ajuda milhares nisso. Super. Beijos a todos os terapeutas e a todas as pessoas que fazem terapia, tá? Terapia não é coisa de gente doente, é coisa de gente saudável. Exato. Mas é isso da gente parar e perceber que a gente não precisa se conformar e, assim, caber em certos requerimentos. Precisa das 9 às 6, precisa estar assim, precisa estar acordada. Às vezes a gente só precisa descobrir quem a gente é, sem a interferência do ruído externo, assim, das pressões alheias. E eu entendo um pouco as pessoas que precisam, assim, dessa produtividade, porque é isso, tem que pagar os boletos, precisa estar ali fazendo as encomendas, entregando.
trabalhando. Mas é isso, se você se permite de tempos em tempos ter um pouquinho, vai até melhorar a qualidade da tua produção. Você vai produzir mais. Então não é que, nossa, a Fernanda tá mandando eu cochilar, tomar banho de 3 horas, ficar no tédio, ou seja, não vou fazer nada, né? Não, calma também. Com responsabilidade. Isso, eu não faço isso todo dia. Tem dia que não dá, tem dia que eu tô louca no 320 aqui, né? Mas às vezes a gente precisa conseguir olhar e falar, não, pera, agora eu vou ter que parar um pouco, porque senão a gente dá tilt, né? Dá tilt. E às vezes, exatamente o não fazer isso, o não parar, é o que faz a gente não conseguir entregar. Exato. Eu, por exemplo, posso ser, assim, sendo super sincera, beijo pra todas as girafudas, né? Eu já atrasei muitas vezes porque a pressão de atrasar me fazia atrasar mais. Olha só. Eu levo, assim, se eu parar pra contabilizar o tempo que eu levo pra criar, desde a criação até a finalização, eu levo em torno de 5 a 10 dias pra uma peça inteira sair da ideia e parar no e-mail das pessoas. Mas eu levo muito mais que isso se eu estiver atrasada. Entendi. Eu consigo passar de 20, 30 dias porque a pressão desse atraso tá no fundo da cabeça, enquanto se eu tivesse me organizado, se eu conseguir fazer essas pausas e relaxar, eu consigo usar melhor o meu tempo. Exato. É de melhorar a qualidade das coisas, realmente. É isso que a gente Exato. tá falando, né? Ó, aí pra finalizar aqui, ó, essa conclusão falando sobre o tédio, né, sobre o ócio, é de um estudo da Universidade Central da Inglaterra. Nele foi feito um experimento com voluntários divididos em 2 grupos. O primeiro teve que fazer tarefas tediosas, como separar por cor feijões misturados em um bowl. O segundo realizou atividades artesanais mais estimulantes. Em seguida, todos fizeram um teste de criatividade. Como resultado, os membros do primeiro grupo se saíram melhor. A diferença foi grande. Os entediados superaram os artistas em termos de quantidade e qualidade de ideias. Os artistas já tinham sido esgotados. Eles já tinham... Já acabou, já foi, né? Não dá pra usar mais. Tem hora que não dá pra espremer, não vai resolver. É pior. Né? E aí, pra fechar mesmo aqui, eu queria dar dica de 2 atividades que ajudam bastante pra mim, pensando nessa coisa da criatividade. Separar feijão. Separar feijão, ficou uma dica. Aliás, é ótimo, né? Bota as crianças pra separar feijão, elas vão ficar bem criativas. Aí vai lá e ajuda também pra você poder ficar criativo junto, né? Primeira atividade que eu gosto de fazer bastante é quantidade e não qualidade. Então, tipo, pega post-it. Eu acho que a ideia dos post-its é legal, porque vai te dar... Em vez de você pegar um caderno só e ficar colocando, fazer lista, que é uma coisa que a gente já faz muito, faz uma coisa diferente. Pega os post-its, cola na parede, cola no piso, sei lá, acho que isso já vai te dar sei lá, uma arejada na coisa. Uma noção visual. Olhar visualmente é muito bom. E, começa a colocar ideias que você tem. Assim, e aí, o ideal é pensar em quantidade. Quanto mais ideias eu tiver, melhor. E não na qualidade delas. E aí, depois, você vai lá e começa realmente a separar. Você pode ir começando a juntar as ideias que tem mais a ver. E aí, depois você vai separando até uma hora que você consegue pegar uma delas e desenvolver. Só que não joga fora o resto, sabe? Eu acho que é muito legal você guardar. Eu tenho um lugar aqui em casa que eu chamo de estacionamento das ideias. Ai, que amor. Um pedacinho da parede, onde eu tenho post-its que eu vou colando conforme as ideias vão vindo, eu vou jogando lá. E às vezes eu paro pra olhar, sabe? Tipo, nossa, é mesmo, eu tive essa ideia, que legal, deixa eu pegar aqui. Então eu acho que isso também é um bom jeito, porque às vezes a gente fica meio com vergonha de colocar ideia ruim no papel, né? Ninguém vai ver. Exato! É só você não mostrar pra ninguém, tá tudo certo. E às vezes essa coisa de quantidade, você se obrigar a fazer quantidade, também vai te obrigar a ser criativo. Então, sei lá, eu tenho que fazer 20 post-its, eu sou obrigada a ter 20 ideias sobre a mesma coisa. Isso também é muito interessante, acho que isso é uma atividade que é muito legal, assim. Adorei. E uma outra também que eu achei muito legal foi num curso que eu fiz de Design Thinking, que eu achei muito bacana. Aliás, uma metodologia muito legal, quem quiser dar uma pesquisada, tem umas atividades muito legais sobre. Mas a gente tinha que fazer ideias ruins. Então, eu lembro que na época era... o exercício era assim, era um supermercado. Vocês têm que dar ideias ruins para o supermercado. Então, sei lá, aí a gente começou a colocar... mercadorias misturadas, tipo, não eram setorizadas, então essa é uma ideia ruim. Não ter teto no mercado, não... E aí você vai botando coisas que você acha que seriam ruins. E aí isso é muito legal também pra te destravar um pouco, porque dali surgem coisas que você fala, caraca, isso é importante, olha só. Então, de repente, eu preciso olhar pra esse lado, sabe? Então, é importante ter um teto no mercado, é importante estar organizado, estar setorizado no mercado, porque a gente foi colocando, na verdade, viu o contrário, né? O que não fazer. Genial. Eu achei
eu achei essa atividade muito legal. Então, às vezes, é uma boa atividade aí pra você. Você fala, eu preciso fazer lá o produto lá do Clube Girafudo pra esse mês. O que as pessoas não iam gostar de receber? Mano, e aí, sai lascando umas ideias nada a ver. E aí, isso também pode te dar algumas ideias diferentes. Então, isso também acho que pode destravar aí o bloqueio de vocês. Pode ser uma boa ideia. Já fez alguma coisa parecida? Adorei a engenharia reversa do cérebro. Exato. Não, mas vou fazer. Não, mas já quero. Cadê caderno daquelas? É muito legal essa ideia. Parece bobagem. Eu já fiz isso quando eu dava aula, faculdade e tal. Eu passava essa atividade. Eu lembro dos alunos me olhando com uma cara de eita, professora doida. Que coisa é essa, sabe? E aí eu obrigava eles a fazerem, sei lá, 50 post-its, assim. Mas eu não sei mais. Inventa. Não sabe, inventa. Não sabe, inventa. E aí depois saía coisas muito legais, assim. Então, tipo, às vezes dá uma forçada, né, nessa psicologia reversa aí do cérebro, realmente acho que pode funcionar. Adorei, já tô levando pra vida aqui. Beijo. Bota a ideia da Fernanda embaixo do sovaco e leva embora. Acabou o podcast aqui. Mais alguma ideia, Bru? O que você acha pra finalizar? E eu acho que a gente falou bastante. Sim, eu acho que essas ideias todas, assim, já dão uma boa base pra pessoa fugir. Eu acho que o importante é a gente ter em mente que a criatividade, ela não é fruto divino e essa tal de inspiração, particularmente, trabalhei muitos anos como jornalista, né? Como escritora, ganhava dinheiro pra escrever. Era o meu sonho de adolescência, realizei. E aí, uma das coisas que eu aprendi, assim, trabalhando nesses anos na revista, foi isso. Que essa tal de inspiração, ela não desce do céu. Isso é uma coisa que a gente usa também, inconscientemente, pra não fazer aquilo que a gente precisa. Então, assim, a partir do momento que você trabalha com isso, você vai entregar. E não é o melhor texto do mundo, mas você precisa botar no papel. Só que quando você coloca aquele texto meia boca no papel, você abriu a janelinha. Exato. Então, assim, o cérebro já vai estar fazendo, você deu um truque no cérebro pra seguir fazendo. E aí você melhora aquilo que já saiu. Então, não julga aquilo que começa a sair. Abre a torneira e deixa fluir. Depois você peneira, você tira aquilo que serve e aquilo que não. Exato. Né? E não caia nessa de inspiração, a criatividade é uma coisa que a pessoa ou tem ou não tem. Ela é que nem músculo. Se você não consegue levantar essa caixa hoje, vai levantando caixas cada vez mais pesadas, que daqui a pouco essa caixa não vai ser nada pra você. Exato, ela tem que ser estimulada, não tem jeito. Não é um negócio que... Eu acho que eu nem sei se inspiração eu nem sei se isso existe, na real, assim, sabe? Tipo, odeio. Porque eu estou inspirada. E não, cara, sabe? Tipo, acho que não existe isso. Eu preciso de inspiração pra escrever, eu preciso de inspiração pra criar. Isso, pra mim, o bloqueio criativo é uma das coisas que mais travam a gente, é isso. É esperar por esse momento divino. Tem momentos em que a gente tá inspiradíssimo, que é uma coisa que vem de dentro, mas é basicamente o momento em que você deixou o cérebro fazer aquilo que ele faz. Exato. Que é ter ideias. Exato. Acha como se você tivesse que entregar e ponto. Exato. Sabe? Não importa o que, tem que fazer. Faz. Não vai sair o melhor, mas vai sair. O importante é sair. É o tal do julgamento, né? Vamos tentar ser mais legal com a gente mesmo, né? Como sempre, na vida. Na vida. Fica a dica pra vida. As dicas da semana. E aí, Bru? Outra coisa importante também, aí, ó, ver série, ver filme, ler livro, também ajuda a gente a ser criativo, né? Eu adoro. O que você tá assistindo? O que você tá lendo? Conta aí pra gente, indica alguma coisa pra gente. Eu adoro crochetar. Quando eu passo a parte da criatividade, eu faço a matemática antes de fazer a execução. Sim. Então eu planejo a matemática e aí quando eu tô executando, eu tô seguindo as minhas próprias instruções pra ver se elas dão certo. Nesse momento eu preciso entrar um pouco no modo difuso, então eu ligo o YouTube e deixo ele indo. Eu tô vendo muita coisa sobre costura. Decidi que vai ser meu próximo hobby. Já que o crochê, que era meu hobby, virou trabalho, vou precisar de um hobby novo. Justo. Tô aqui trabalhadíssima em aprender técnicas vitorianas de costura à mão. E eu tenho assistido também no Netflix Brooklyn Nine-Nine, que é uma série super levinha. Ai, adoro. Eu descobri esses dias e já tô binge-watching, assim. Terrível. Consigo parar. Eu adoro. É engraçado demais, eu acho que eles têm um humor muito bom, né? Não, e super leve, assim, super de boas. Isso. Uma série pra falar de um distrito policial, assim, de uma maneira tão gostosa. Palmas pros redatores. E temos Terry Crews, que eu adoro. O melhor personagem de tudo que ele faz, ele é sempre o melhor personagem. Ele é muito bom, adoro. Eu acho que também, agora eu tô vendo Umbrella Academy.
a segunda temporada? Não tô gostando tanto assim. Então não sei se eu recomendo, mas tô vendo. Tá guardado, assim, porque eu assisti a primeira temporada, gostei bastante. E a gente queria assistir a segunda, mas a gente ainda não parou pra assistir. E aí, só que aí eu tô ouvindo várias pessoas falando que a segunda temporada não é tão boa quanto a primeira. E aí eu tô desistindo. Ah, é? Que eu não sabia que... Tipo, eu não ouvi nada, assim, não li nenhuma resenha sobre. Sim. Mas eu tô assistindo e tô meio... porque a primeira, eu tinha altas expectativas. A primeira tava boa. Pode ser isso também, né? A gente vai elevando expectativa e aí fica mais difícil. E depois de Dark, vai ficar difícil agora outra série me agradar. Sério? Você gostou Adorei. tanto, assim, de Dark? Adorei. Eu gostei. Não vou dizer que eu não gostei. Mas eu achei muito barulho. Tipo, aconteceu tanta coisa pra, no final das contas, ser meio simples a história, né? É que eu sempre sou a pessoa que consegue manter registros mentais, assim, de todas as timelines e eu tenho que ir explicando pro marido. Ah, ok. Tipo, sabe aquele negócio de tem muito personagem nesse troço? Nossa, eu sou assim. Game of Thrones, essas coisas. Eu sou sempre a pessoa que consegue manter o registro mental de tudo que tá acontecendo. Olha, bom saber. Então, quando eles foram amarrando as coisas, me deu um calorzinho no peito que acabou. Entendi. Eu também não gosto de coisa que deixa em aberto pra fazer quarta, quinta, sexta, porque daí estraga com a história. E nunca termina, na verdade, né? Eles deixam várias coisas em aberto. Meu maior prazer com Dark foi que acabou também. Eu gosto quando acaba e acaba bem, Sim. né? Acaba bem amarradinho, assim. Isso eu gosto. Eu também gostei. Isso... Explicou assim, legalzinho. Não, eu gostei também. É uma boa dica. Vai, vamos dar essa dica. Dark, tá dado. E aí, eu vou dar uma dica aqui que eu assisti, assim, numa vez só, que foi RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. São 4 episódios só. Eles pegaram celebridades. Eu não conhecia quase nenhuma delas, porque são aquelas subcelebridades dos Estados Unidos que a gente não tem, às vezes, nem contato, mas são celebridades. Tem tempo pra ir atrás de saber quem são. Exatamente. E não fui, né? Deixei pra lá, isso aí. Mas é muito legal, porque são celebridades, então, que fizeram participaram como se fosse um episódio do RuPaul's. E aí tinha uma drag como mentora, e aí eles passaram pelos mini desafios, desafio grande, e dublaram no fim. E aí quem ganhava, doava pra uma caridade o valor que eles ganhavam. Mas assim, é muito legal ver pessoas, celebridades que você acha que já tem todo o traquejo, porque já estão na frente da câmera e tal, sofrendo com várias coisas, assim. Então é muito interessante. E você... Se não é pra ver o sofrimento dos outros, eu nem ligo a TV. Eu também, né? Exatamente. E aí eles fizeram 4 episódios, aí 2 episódios são com homens e 2 episódios com mulheres, então é bem interessante, você vê aqueles homens héteros bem, sabe, se transformando de drag, é muito engraçado, e mulheres também com dificuldades, que você acha, vai tirar de letra, né? Então eu acho que vale muito. Bom, eu adoro RuPaul, eu acho que é uma série que vocês têm que assistir todas as possíveis que tiverem, e essa aí das celebridades eu engoli num dia só, achei bem divertido. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, shiny people! Gente, hoje eu vou falar baixinho, porque a Fê falou que meu áudio tá muito estourado, então eu vou sussurrar no seu ouvidinho. Hoje Raquel levou a bronca antes da gente começar a gravar, porque dá trabalho toda vez a edição. Então eu vou ter que controlar, vou chamar a fono. Irmãzinha, você, por favor... Gente, eu tenho tanta irmã que é bom que cada uma tem uma função. Robertinha, por favor, vem aqui me dar uma... É verdade. Uma assessoria, né? É pra isso que a gente tem irmão, gente. Pra isso que a gente atura. Justo. Então vem me dar uma assessoria de fono pra eu poder falar baixinho no seu ouvidinho e não dar trabalho na edição do vídeo aí, do áudio, do podcast! Oi, gente! Então... Se divertiram muito com a Bru e com a Fê. Espero que sim. Muita dica boa. Com certeza. Eu quero aproveitar e falar sobre essa questão que a Bru comentou de... gente, desapegando, de você poder organizar o seu armário e com isso você ter criatividade. E então a gente puxando essa organização, porque eu sou dessas. Quanto mais eu tenho coisa pra fazer, Sim. Quando a minha cabeça fica muito louca, eu vou lá e começo a arrumar tudo. Às vezes no meio do caos, meu marido olha e fala assim, você não tinha um prazo? Eu falo, tinha! Mas se eu não arrumar tudo, não tem prazo que dê. Porque, cara, eu preciso parar. Não sai nada, Não né? sai nada, porque você tem tanta coisa pra fazer que a tua cabeça não dá conta. Então, eu percebi que quando eu arrumo, mesmo com prazo muito Exato. apertado, eu não preciso arrumar todo o ateliê, mas eu tenho que arrumar uma parte do ateliê. Ajuda muito a voltar a criar e a manter prazo, a fazer tudo. Então, falando sobre isso, a gente aproveita que sempre encontra aquelas coisas que a gente fala, nossa, eu tenho isso.
Nós somos as rainhas do nosso eu tenho isso. Pois é. Não lembra nem de onde veio, não, né? Não, pior que eu lembro, cara. Eu lembro de tudo de onde veio, sim. Eu sou dessa, não. Mas assim, eu tenho vários, eu não sei nem de onde surgiu, como assim que eu tenho isso. Caramba. E aí, o que eu costumo fazer? Isso pro meu armário de um modo geral. Tanto armário de artesanato, quanto armário de roupas, mesmo sapato. Eu tenho o seguinte método. Quando é uma coisa que eu gosto muito e que eu falo, isso eu não quero me livrar, sim, eu faço uma marcação desse item. E se eu não usar esse item durante um ano inteiro, ou seja, se for roupa, é um ano. Perfeito. Porque você passou inverno, verão, outono, tudo. Ou seja, você poderia ter usado essa roupa e você não usou. Então, você não precisa dessa roupa. Nem desse sapato. Agora ninguém precisa de sapato, então a gente não precisa mesmo. Porque eu não uso sapato em casa, então eu tô nem... Gente, outro dia eu vou botar meu sapato até machucou meu pé. Porque eu não tô usando sapato. No sapato aí, deu até ruim. Enfim. Então, um ano você guarda. A menos que sejam, tipo, roupas específicas de viagem, assim, de frio profundo. Eu tenho umas roupas dessa pra quando a gente vai pra lugares muito frios. Sim. Neve, né? Aí, porque a gente é chique, né, gente? Patagônia, tá pensando o quê? Suécia, coisa bonita, chique, né? Mas eu tenho roupa de frio que tem 20 anos, cara, e tá novíssima. E a gente sempre usa quando precisa, né, de viagem, assim. Ou empresta pra amiguinha, porque, nossa, eu tenho um casaco que ele já passeou o mundo inteiro, porque todas as minhas amigas foram viajar, pegaram o tal do casaco pra, né, de frio, pra não ter que comprar. Sugiro, então, que você comece fazendo desapego, assim, dando uma geral mesmo no seu armário, do tamanho que ele seja. Não precisa fazer tudo de uma vez, faz aos poucos. Que eu acho que é uma das maneiras deliciosas, inclusive, de você olhar o que você tem e de você, a partir daquele material, falar, caraca, eu tenho isso, vou criar não sei o quê. Pra mim, funciona. Pra você funciona, Fê? Olhar o fio, sei lá, falar assim, caraca, essa cor é linda. E aí eu quero mesclar, não sei o quê? Sim, com certeza. Às vezes você mistura... a gente falou disso no episódio hoje, de você só tirar as coisas do lugar, de repente, sem querer, você junta uma coisa com outra e fala, olha só, de repente, surgiu uma ideia aqui, né? Surgiu uma combinação bacana. Então, assim, eu tenho esse hábito... pra quando eu vou começar a fazer... Eu nunca passei por um momento, assim, de bloqueio criativo. Eu nunca tive isso. Mas, assim, eu acho que ajuda a estimular, na verdade. A me levar pra dentro do ateliê e não querer sair. Porque tem dias... Tem uns dias que a gente fica meio assim, não tô afim de... Exato. Não tô afim de ir pro ateliê hoje, não. Mas, assim... E quando você encontra certos materiais, você fala, caraca, eu tenho que produzir isso agora! Sim. Tipo, essa semana, eu tava fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e aí no meio do caminho tinha uma pedra, cara. Tinha um tecido lá, eu falei, tecido, vem cá, come on, baby. E dana-se a produção, cara, eu quero... eu quero fazer. Então, Exato. Né? Eu quero mexer nesse tecido, cara. Tem que aproveitar o momento de inspiração ali, falar, então, vai. E aí, pra isso, eu vou fazer uma sugestão. Assim como eu tô fazendo sugestão de desapego, eu tenho uma sugestão de compras. Eu acho o seguinte, muita gente tem essa mania de comprar o máximo possível. Tipo assim, quanto mais eu puder carregar, mais a pessoa se acha rica, ou que vai fazer melhor, ou que vai ter um estoque mais bacana. E não é. Porque muitas vezes você deixa de comprar um tecido muito legal, porque ele custa, sei lá, 10 reais a mais o metro, 20 reais a mais o metro. Sim. E você vai comprar um tecido que não é tão bacana, porque assim, a maioria de nós aqui trabalha com tecido, né? E os fios também. Que você acaba ficando com um material que não era exatamente o que você queria, e esse material não vai te inspirar tanto, e nem só você, como as suas clientes. Então a cliente também vai ver aquele material e vai falar, tá, bonitinho, mas não vai ser... Outro dia eu tava ouvindo um cara falando, ele falou assim, eu gosto de ter um produto que tem aquele gimme factor. Ou seja, você olha e fala assim, eu preciso possuir essa coisa. Então, se a gente faz produtos que tem esse fator, né, de eu preciso, eu necessito, exato. Sem isso eu não posso mais viver... Você vai estar produzindo melhor, mais inspirada e vai vender muito mais. Exato. Mas né, cara? A gente fica com essa coisa. Então, assim, eu sugiro que vocês procurem materiais que te dão tesão. Sabe aquele cara, sabe aquele homão, sabe seu Jorge, quando aparece, que você fala, meu Deus do céu, tem que ter esse homem agora? Tem que ser assim com tecido, entendeu? Com fio. Você tem que olhar e falar, caraca, eu preciso possuir. Aí você chega junto, dá aquela cantada somebody love, vê se tem crédito no cartão, que também não vai ficar se endividando pra ter os homens gostosos no teu armário, né? Pega leve. E aí você vai lá e pega seu Jorge, pega o Hilbert, pega, sei lá, pega geral. Traz todo mundo de bom nessa vida e põe no seu armário, porque daí você nunca vai ter, quando você tiver sem vontade, você vai se esfregar naquele pano. Se esfrega no pano, cara, vai dar certo. Aí vem a inspiração e uma beleza. Você não vê? Vocês já viram a minha conta? Quanta coisa bonita que tem? Porque, cara, aqueles panos não tem como não ter vontade de trabalhar, sério. Então, assim, sugiro que vocês façam isso. E junto com esse monte de coisa de desapego, de comprar coisa gostosa mesmo,
Coloquem, façam lista, gente. Pare com essa mania de querer comprar o que tá aparecendo na sua tela. Olha só a pessoa dando dica errada pro consumo impulsivo. Mas, gente, eu prefiro clientes saudáveis financeiramente do que clientes que ficam comprando igual mais loucas e depois ficam se arrombando, cara, pra conseguir pagar aquilo. Então, assim, tenha na sua lista de desejos também, por exemplo, cursos que você fala assim, cara, sem esse curso eu não posso viver. Muitas vezes a gente vê alguém anunciando um curso que é mais ou menos, nem é tudo isso que você queria, mas é o que tá ali, você fala assim, vou fazer um curso porque eu tô com dinheiro aqui. Não faz isso, gente. A gente precisa se educar financeiramente, ter a educação de treinar a espera. A espera pode ser tão gostosa quanto o ato em si. Pensa naquela época que você tava adolescente, que você ficava olhando aquele gatinho, aí você passava, o coração acelerava, e aí você pensava assim, ai meu Deus, se eu pudesse dar um beijo nesse cara. E você não dava, você passava outro dia não dava, mas o coraçãozinho tava toda, né? O coraçãozinho todas partes, né? Mas é isso, você ficar com esse, sabe, com essa coisa de querer, até o dia que você finalmente pega o gatinho e você fala, ui! Aí você pensa no seu Jorge, no Hilbert, em todo mundo, fala, meu Deus do céu, era isso que eu queria, entendeu? Então é isso. Então começa a fazer lista pra você fazer as compras certas, sabe? Exatas, pra você sentir prazer naquilo que você tá consumindo. Isso. E não apenas consumir pelo nada. Pode falar, você fez uma carinha de quero falar? Fala aí. É que eu tô... O que eu queria falar dessa coisa do desapego, que eu acho também bastante importante a gente desapegar sim em alguns momentos, porque aquilo também parado no seu ateliê te faz mal às vezes. Você olha para aquele material e fala, caraca, não tô conseguindo produzir com aquilo. Uhum. E aí você se sente mal por ter algo parado, sabe? Então a gente às vezes fica guardando porque uma hora vai vir uma inspiração, ou porque, não tenho pra quem dar, ou porque talvez um dia eu precise. Eu acho que isso também pode te fazer mal até pra tua criatividade. Você olhar pra aquela infinidade de possibilidades e você não conseguir produzir com nenhum daqueles. Exatamente. Né? Eu pratico o desapego de tempos em tempos. O desapego ainda tem além da questão de que você tá tirando coisa, né, que você não tá usando, ou seja, você vai estar dando uma segunda vida. Você pode fazer outras pessoas felizes, não apenas doando, porque tem coisa que você doa mesmo, mas vendendo. Sim. Cara. A pessoa tá comprando, mas assim, eu sempre vendo por um preço menor. Sim. E a gente ainda levanta uma grana. Então, assim, outro dia eu tinha uma máquina aqui em casa. As meninas do papel da semana passada falaram da Sizzix. Eu tinha uma Sizzix, eu amava a Sizzix, mas eu não usava aquele negócio. Quem usava era minha irmã uma vez por ano. E aí eu falei assim, gente, por que eu tenho essa máquina aqui? Justo. Que eu gastei dinheiro pra caramba, porque tem um monte de faca, um monte de não sei o quê. Eu tinha, assim, R$2.000 parados, entendeu? E um dia eu abri um armário e falei assim, hoje, tirei tudo, coloquei, juro, eu botei, eu não sei, no Facebook, não deu meia hora, tava vendido, o dinheiro tava na minha conta, e eu comecei a rir, eu falei, olha só, R$2.000 parados no meu armário. Aí, exato, né? Você fala assim, não sei de onde... E aí, olha só, você pega R$2.000 e tira um mês de folga. Não precisa nem mais trabalhar, gente, olha que beleza. E para de produzir, entendeu? Ganhou o dinheiro do mês, olha que beleza, né? Então assim, coloca prazo nas coisas que você tem pra uso, entendeu? É legal você, às vezes, marcar assim, comprei no dia tal, sei lá. Tem muito tecido que eu compro que eles continuam sendo maravilhosos, mas eu penso, eu não vou ter vida pra usar isso. E aí você chega uma hora que você precisa fazer uma escolha mesmo, sabe? Dos que você realmente sabe que vai usar e aqueles que você vai precisar de um projeto especial. Que projeto especial, gente? E tem outra coisa também que não dá pra esquecer, gente. A gente morre, sabia? Nós somos morríveis. A gente fica achando que é imorrível. A gente não é imorrível, não. A gente é morrível. Exato. E aí você tem um piripaque de uma hora pra outra, irmã. E aí, ó, blá, blá, aqueles seus panos que tu tava guardando, vai ser tudo usado em fuxico, gente. Para com isso. Vamos gastar esses paninhos aí. Vamos fazer a energia girar, porque também é importante, né? A energia gire, cara. Sim. Porque se você tá usando, né? Então, assim, a energia também tá fluindo. Então, às vezes, então, quando você para e fala assim, poxa, o meu negócio não tá indo pra frente, eu não tô desenvolvendo, eu não tô conseguindo cliente, eu não tô vendendo. Às vezes é porque você tá com apego a tanta coisa errada que você não consegue ir pra frente. Então, eu não tô assim, falando balela, não, mas às vezes, simplesmente você arrumar esse monte de coisa que você tem e realmente dar um objetivo, cara, você vai falar assim, meu Deus, que diferença. Eu já vendi saco de retalho, as garotas ficaram enlouquecidas, muitos retalhos importados, tudo coisa assim, muito diferente, e cara, porque assim, eu falei, eu não vou conseguir usar isso na minha vida, porque eu não faço coxa de retalho, né? Eu até faço, mas não faço. Então é isso. O recado dessa semana é desapegue, doe, faça dinheiro, faça feliz você, a outra, todo mundo, faz a energia girar.
entendeu? Para de acumular, para de ficar gastando dinheiro com o que você não tem que ficar gastando dinheiro, mas vai apoiar o podcast, isso é muito importante. Apoiar o podcast não é gastar dinheiro, é investir no riso diário. R$15 por mês, ou seja, 50 centavos por dia para você rir todos os dias. Gente, não tem melhor investimento do que investir no podcast Entrosadas. Entra lá no apoia.se/podcast Entrosadas. E ó, gente, minha camiseta vai sair do ar, hein? Começa a comprar porque vai sair do ar, tô avisando. Vai. Quem avisa amigo é. A artesã que trabalha sob pressão, ela é bonitona, eu comprei 6 dela. Porque eu sou rica! Né? Então é isso. Então beijos e até semana que vem! E os recadinhos da semana. E aí, Átila, como tá? Olá a todos, estou muito bem, e vocês como estão? Espero que estejam ótimos. Esse frio aí hoje, hein? Não sei como é que vai estar no dia que vocês vão estar ouvindo o podcast, mas no dia que a gente tá gravando... Complicado, sai até pra pegar comida da preguiça. Não é? Tá muito frio hoje, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ler nossos recadinhos desse frio regado a chá. Eu tô tomando um chá aqui pra ver se esquenta. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá, vamos ler os primeiros recadinhos aqui que eu tenho. Maricotice Artes falou o seguinte: amei o episódio, foi muito divertido e leve. Também quero uma silhuete, só pra ter na estante mesmo. Olha, cara, o consumismo. Essa silhuete deu o que falar. Eu só queria dizer que tinha que patrocinar nós, silhuete. Porque, cara... É tipo uma ostentação a máquina agora. Geramos desejo em muitas pessoas, só queria dizer. Inclusive, ó, a Bela Nagulha falou o seguinte: terminei o episódio e fui logo no Google conhecer essa tal de silhuete. Olha aí, o consumismo. A gente tava aqui antes de começar a gravar e o Átila, a gente tava lendo aqui os comentários, o Átila falou: meu Deus, o que é essa silhuete? Aí eu contei pra ele e agora ele também quer uma. Porra, quem não quer uma coisa dessa, né? Meu Deus. Já falei pra ele, depois que terminar de gravar, bota aí no Google silhuete e aí já pega o cartão de crédito já. Quero muito, também quero. Você falou que era que você tava falando que era coisa inútil que você queria? Uma impressora 3D. Putz, como eu tô querendo. Ah, não é tão inútil pra você, vai? Não sei não, é difícil justificar as coisas, hein? Ah, você as existências. Pode falar que é pra você pintar as miniaturas. É, pode vai ser. Imprimir. Como se eu já não tivesse umas 1000 assim nas minhas costas aqui, mas tudo na bem, lista né? aí, né, já. É, mas tudo bem, vamos fingir que é pra isso. A silhuete também, entendeu? A gente é a mesma coisa. A gente inventa que é pra cortar tag pra mandar com os nossos produtos. É pra isso que eu preciso de uma máquina de R$3.000. Ah, uou! É mais caro que a impressora. Não sei se é isso. Não sei se é isso. Eu tô chutando, gente. Não tenho ideia de quanto custa, porque eu não vou comprar. Eu também nem sei direito. Vai que eu pesquiso e aí não é tão caro, eu resolvo comprar. Melhor não. R$100 a máquina. Não deve ser, vai, gente. Enfim. Temos o próximo comentário, então, da Tati Miki. Ela diz aqui: olá, sou o pé de mesa e estou escrevendo para dizer que adorei o episódio sobre o papel do papel, com as meninas do Papenauê. Meu Deus, o papel do papel com o Papenauê. Exato, foi um trava-língua praticamente que deixaram. Meu começo no artesanato foi com o papel. Fazia papelaria personalizada para festas. Sou silhueteira. O que é uma silhueteira? Eu não sei o que é uma silhueteira. Pessoa que tem a silhuete. Que faz sombra e forma uma silhueta. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Que horror, Átila. Essa foi bem ruim, mas tudo bem, vai lá. Depois fui para a encadernação e, enfim, me encontrei na costura. Olha só, uma trajetória. Me identifiquei muito com as mãos com cola para depois ficar tirando as casquinhas de cola seca. Boas lembranças da infância. Acho que todos têm essa identificação, né? Todos, é uma coisa né? Quem que... nunca fez isso, gente? E eu falei isso no episódio. Se não fez, faz agora. Pega a cola branca, exato, passa na mão, espera secar, depois fica arrancando as pelinhas e é isso aí. Exatamente, você vai ver só as digitais sendo reproduzidas ali, é uma coisa mágica. Faz um vídeo no YouTube, Átila, tutorial de como fazer sua expressão digital ficar na cola. Adorei, tá bom, adorei. Beleza. Faz com o Super Bonder. Acho que não, sua gente. digital some pra sempre. Conselhos de mãe ótimos como sempre. E Fê e Átila super divertidos juntos. Olha só que legal. Imagina o Átila dublando Jaspion e Changeman. Meu Deus, eu gostaria. Por favor, alguém me contrate pra dublar essas coisas. Eu dublaria. Por favor, né? Eu, inclusive, adoraria também dublar qualquer coisa. Eu sei que ninguém falou nada de mim, mas eu tô aqui me oferecendo de qualquer jeito.
Eu acho muito Sim. legal isso. Nossa, deve ser legal. A gente deve fazer tudo errado, deve ficar mó ruim, Quem mas se deve importa, ser legal né? fazer. É isso aí. Sim. Leva jeito, rapaz, lá disso aqui, olha só. Só pra saber, sou fã das duas séries. Changeman. Do Jasper e do Changeman, só pra exatamente. quem não entendeu. Tá bom que tu com a pausa que a gente deu. Só pra completar aqui, né? Beijos para o trio mais divertido desse mundo de podcast, Tati Miki. Obrigada, Oh, Tati. muito obrigado. Beijo pras pés de mesa, beijo pra todo mundo. Aliás, Tati fez aniversário faz pouco. Parabéns, eba! Foi ótimo, muito bem. É isso aí, muito obrigada, gente. Pés de mesa mandando mensagens por e-mail. Ai, que orgulho. Agradecemos. É glória, é glória. Aliás, se ela fez aniversário, se a festa dela não foi com o tema do Jaspion do Changeman, eu já estou me Já, retirando. né? Já vou considerar aqui. Átila, eu queria te perguntar uma coisa. Aproveitar aqui, porque assim, primeiro, na verdade, a gente teve muitos comentários sobre a silhuete. Foram ótimos. Certo. Mas eu não vou ficar lendo aqui todos sobre a silhuete, né, gente? Porque Certo, não tô certo. sendo patrocinada pra isso. Poderia, inclusive, tá aberto pra isso, inclusive. Poderia, inclusive. Qualquer um, não precisa nem ser a silhuete. Qualquer um que quiser patrocinar. Pode ser qualquer um. Mas enfim, sobre o episódio de hoje, a gente tava aí falando de bloqueio criativo. E uma coisa que me veio na cabeça é você, quando pinta suas miniaturas, você não tem... Nossa, e vai ficar bem ruim o que eu vou falar, mas tudo bem, você é meu amigo, eu vou falar. Você não tem que ser criativo, né? Não, é tipo, o que eu queria dizer é, normalmente você tem até umas referências de cores, porque é algum personagem e tal, alguma arte já pronta. Não tô dizendo que você não tem que ter criatividade, óbvio que tem que ter. Mas é um pouquinho mais fácil, talvez, você já tem um passo à frente. Então, tem vários casos, na verdade, depende. Às vezes você pode querer seguir a arte ou não da miniatura, às vezes eu sigo, às vezes eu tiro da minha cabeça, né? Então, tem os dois jeitos. Tem o jeito que eu já tô com o esquema de cores prontos, né? Eu ainda preciso, ainda assim, fazer a técnica lá e ter o trabalho de fazer tudo e pensar como eu vou fazer, como eu vou interpretar a luz. Isso nunca... Sim. Isso é um trabalho criativo, a interpretação de luz. Verdade. Que é uma coisa que existe bastante em quem pinta quadro, né? Por exemplo. É uma, verdade. esse termo é usado pra isso. Interpretar a luz é quando você tá fazendo um desenho ou um negócio. Isso ainda tem, isso nunca sai, independente se você tá seguindo a arte ou não. Mas você pode ter a camada extra de querer pensar as cores dos zeros, de tentar combinar, estudar uma teoria da cor, isso tem. Eu tô pintando uma agora, que é uma miniatura impressão em 3D e não tem referência. Tipo, o site vende ela em preto e branco e não tem uma box art, porque é um cara que esculpiu e tá vendendo, e eu comprei dele. E aí, eu tô fazendo do meu jeito. E aí você tá tendo que inventar, Sim, né? eu tô fazendo um esquema de cores. E aí você faz como? Você cria um esboço? Você pensa como? Eu fiz assim, eu tô até com o caderno aqui, ó, não vai dar pra ver, mas enfim, eu vou só pegar, só pra eu ter isso na minha mão aqui. Não vai dar pra ver porque isso é um podcast. Só Exatamente. queria deixar claro, tá bom, Átila? Mas o que eu fiz foi, desenhei uma silhueta mais ou menos parecida com a miniatura que eu tô pintando e pintei ela pra ver se ficar bom o esquema que eu pensei. Como eu tô pensando do zero, Boa. sem nenhum tipo de referência, aí eu fiz isso, e como a miniatura ela tem várias partes diferentes de cores, são 3 cores que eu tô usando no caso, que é o verde água, um lilás claro e a jaqueta dela vai ser preta. Então eu falei, vamos ver se equilibra. E tem o tom de pele dela também, né, que tem que estar ali encaixado no meio. Que seria o tom neutro. Aí eu fiz e falei, legal, vou fazer. Daí eu tô aplicando agora na miniatura. Então eu fiz esse esboço e aí depois agora eu tô fazendo a interpretação da luz, né? E aí, mas você rola uns bloqueios às vezes, assim? Você, tipo, olha pra miniatura e fala, o que eu faço com essa bagaça? Ah, rola. Às vezes no meio da mesma miniatura, assim, às vezes que eu tô pintando as duelias que são muito grandes, assim, e tem muitos detalhes pequenos, tem umas horas que eu falo, putz, eu vou parar porque eu não sei mais o que eu faço aqui. Amanhã eu volto e vou resetar minha mente e aí eu vejo o que eu vou fazer. Como eu vou pintar isso aqui? Que efeito que eu vou querer dar aqui? Eu não sei. Como eu vou fazer a luz? Não sei como é a luz disso. Boa. Simplesmente não sei. É um formato que eu não sei. Aí eu falo, beleza, amanhã eu paro, né? Antes quando acontece isso eu paro. É, isso que eu ia perguntar, você tem alguma dica aí pra quem, além das todas que a gente deu hoje no episódio, você tem alguma dica aí de bloqueio criativo? A minha dica seria essa. Eu, quando chego nesse ponto, eu falo, bom, acho que eu posso parar. Se for logo de cara, assim, que eu peguei, eu mudo de parte da miniatura, vou fazer uma coisa mais garantida, que eu sei... Que tem muita parte na miniatura que é trabalho manual, que eu sei como faz, mas vai dar trabalho e eu vou ter que fazer aquilo uma hora ou outra. Tá.
E aí eu vou pra essas partes fáceis. Se for, tipo, logo no começo eu peguei uma parte e falei, putz, aqui já não sei como vai ser, hein? Aí eu vou pra outra, eu dou uma desviada. Ou eu paro, que se já tô algum tempo pintando, eu falo, beleza, vou pintar aqui, vou dar uma paradinha, amanhã eu vejo, ou daqui 2 horas eu volto e vamos ver. Dá uma resetada, né? Uma refrescada um pouco nas ideias, É, né? às vezes quando você vai dar uma relaxada, ver uns vídeos, ouve uns podcasts. Na verdade, você já tava ouvindo os podcasts, né? Ou vê uns videozinhos, vai assistir um negócio, aí você volta e tá mais zerado. Tá ótimo. Olha só, ainda ganhamos uma dica extra Olha no aí. finzinho do episódio. Olha aí, tá vendo? Bônus ainda. Ai, é isso. Gente, muito obrigado. Continuem mandando mensagens. Não esqueçam do nosso e-mail, podcastemtrelaçadas@gmail.com. Ou comenta lá em todos os... Comenta no post do episódio, é bem importante. Bota comentário lá no post do episódio. Sim, pode ser antigo, pode ser novo, não importa, né? Qualquer interação Exato, é bem-vinda. não importa. Só comente. Exatamente. Então, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Bom, Bru, muito obrigada por ter voltado. Já tá o convite pra voltar de novo, hein? Já tô montando minha casinha aqui, vou fazer um puxadinho aqui do lado, vou... Ai, foi muito gostoso. Acho que é um assunto que dá pra gente ficar falando aqui por dias e dias, como todos, né? Mas espero ter ajudado as pessoas, espero que as pessoas possam ouvir esse episódio, anotar algumas ideias e colocar algumas em prática. Então eu queria agradecer, Fê, pelo convite. Eu amo podcast. Eu amo podcast de uma forma geral e sabia que existe um, que é nosso, assim, brasileiro, falando de artesanato, das dores, das nossas delícias e trazendo as nossas celebrities, porque vamos combinar que a gente tem as pessoas que a gente adora ouvir também. Super! É muito legal. E ainda assim, a Fê é super produtiva, assim, tipo, você dá o play no negócio, ela já tá botando o outro no ar. E aqui é eficiência, meu filho. Então, obrigada pelo convite, Fê. É um prazer enorme pra mim estar aqui. Adoro o teu trabalho, adoro o podcast. E vou seguir acompanhando todos os outros episódios. Sabendo que não estou só Que bom. neste mercado. Estamos todas juntas nessa, né? É isso então, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Beijo, até segunda!